lá, estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço a todos os inscritos, os 626 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva, da nossa persistência, nós estamos todo dia aí, né? Indique a um amigo. É muito fácil, né? Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são as notificações, que avisa as novas postagens, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro que postamos a entrevista com o brilhante, o grande economista brasileiro, um dos maiores economistas brasileiros, o professor João Manuel Cardoso de Mello, né? Ele rarissimamente dá entrevista, inclusive fala isso no início da conversa que teve aqui no meu canal. Vocês vão gostar muito, tem uma série de questões que são importantíssimas no campo econômico, de alguém que, no mínimo, participa do debate econômico do Brasil há mais de meio século e tem alguns livros clássicos sobre a economia brasileira, como, por exemplo, O Capitalismo Tardio. Nós criamos um clube, o Clube de Membros, muito legal, muito bacana. Clique ali, você vai ter todas as informações sobre o clube. É uma coisa bem bacana, tem os selos, tem os emojis e tem os conteúdos exclusivos para os membros do clube. Então é bem bacana, veja lá, nós já colocamos vários conteúdos exclusivos e a cada final de semana nós vamos acrescentando conteúdos extras. Clique, veja as informações, é uma coisa bem legal, bem bacana. Vocês vão gostar, tenho certeza. Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @MarcoAntônioVillaOficial, e na plataforma de curso www.cursodovilla.com.br. Vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que nós estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovilla.com.br. Passei todo o noticiário de hoje, dos principais jornais, portais, sites, dei uma diagonal em tudo, né? A questão, claro, estão todos esperando o início agora desse mês, desse agosto, que vai ser um agosto muito tenso, um dos mais tensos da história política brasileira, que já teve inúmeros acontecimentos em agosto, complexos, né? O atentado à Rua Toneleiro, em 1954, suicídio de Vargas no mesmo mês e ano de 54, os episódios, a morte de JK, né? Já durante a ditadura militar em 1976, a renúncia de Jânio Quadros, presidente da República, em 1961, entre tantos outros fatos da política brasileira. Só relembrei alguns deles. É claro que isso, alguém vai falar assim, mas isso determina que esse agosto, agora de 2021, vai ter um grande acontecimento? Não, não é isso. Mas o cenário que está desenhado é de muitos conflitos. Se você passa por todos os jornais, pelos comentários, as entrevistas de uma pobreza, né? Você espera um ex-presidente para falar uma coisa, aí estava lendo uma entrevista de Michel Temer, não tem nada, você aperta, não sai uma ideia. O que me chama a atenção, não sei se de vocês, alguns entrevistados, inclusive, destacam isso também, é a pobreza analítica. Um ex-presidente da República, você espera que tenha uma visão mais geral, né, de algo pela experiência que passou à frente do Executivo Federal, possa estar vendo algo que nós não estamos vendo. Não, fala o óbvio ululante, daquele primarismo, clássico é clássico, sabe? Comentarista esportivo, clássico é clássico, parece o Jardel, e vice-versa. É o Michel Temer. Não tem nada ali, mas nada que se aproveita. Eu falo assim, mas tantos anos na política, será que não pode ter uma sacada? Sabe aquela sacada que você fala, pô, o cara teve uma sacada. Não, é inacreditável. Então, eu fui passando, vi os analistas, vi os editoriais bons, os nossos jornais são editoriais. Os 3 principais jornais, Folha, Estado, o Globo, editoriais bastante precisos. Eu acho que a questão que se coloca há uma enorme preocupação, é como se nós estivéssemos começando um segundo tempo, a ficar nas velhas metáforas futebolísticas, né? E aí vem, de um lado, se você olha o panorama econômico, é muito difícil. O panorama, não há plano, não há projeto, não se sabe nem conviver com a Covid-19, nem do Brasil pós-Covid. Né? Pós-Covid, entende-se, pós-pandemia, porque a Covid vai continuar circulando, como todos, vocês já sabem, os entrevistados no nosso canal já mostraram isso. No futuro nós vamos ter que tomar uma vacina
igual a vacina da gripe, uma vacina anual contra a Covid-19, são vacinas cada vez mais sofisticadas, tudo isso, né, nós sabemos, você não vai chegar a zero, mas vai diminuir, não viveremos ad eterno nessa situação. Mas a situação econômica ela é muito grave, o governo é um verdadeiro caos, uma bagunça, né? Em termos estruturais, a parte de educação, uma confusão generalizada, ciência e tecnologia, nós estamos com o currículo Lattes fora do ar há mais de uma semana, é um absurdo, e o picareta do astronauta, né, enganador, ministro da Ciência e Tecnologia, continua como se nada tivesse acontecido, algo que nunca ocorreu, um negócio assim inacreditável. Você vai para a educação, pega o pastor Picareta também, né? Que é uma piada, sumiu, cadê o Picareta da educação? Onde ele está? Sumiu, ninguém, é a Conceição, ninguém sabe, ninguém viu. Aquele, coitadinho, cansado, em nome de Jesus, Deus no comando, hein? Que pegou um avião em Santos que ele não queria ir de carro até São José dos Campos, que era algo muito cansativo para o pastorzinho. Aí ele pegou um avião da FAB. Onde está esse homem? Então, a educação, nós temos... Você imagina a tragédia que a pandemia na educação significou? Na alfabetização, por exemplo, no desenvolvimento escolar do Fundamental 1, do Fundamental 2, do ensino médio. Poxa vida, o homem deveria estar todo dia em reuniões, visitando estados, conversando com especialistas. Aonde está o pastorzinho? Ninguém sabe. Então não tem nada. Se você vai olhando o governo, vai passando, é desesperador. Chega no Ministério das Minas e Energia, caramba, vamos ter um apagão. Não há água suficiente, porque nós ainda, a nossa matriz energética deveria ter sido diversificada, algo que nós já falamos 500 vezes, né? Vivemos uma situação muito difícil nesse campo e vamos ter problemas graves de fornecimento de água e, certamente, da questão energética. Vamos ter apagão ou não? O preço da conta de luz já sabe, vai subir e vai atingir especialmente os mais pobres. O que está sendo feito? Cadê o ministro das Minas e Energia? Ninguém sabe. Cadê o presidente da República, o genocida, o ladrãozinho, como era chamado pelos oficiais generais quando ele era deputado, o ladrãozinho Jair Bolsonaro, onde está? Não está. Estava na quinta-feira fazendo aquela palhaçada que era motivo de internação numa clínica psiquiátrica, né? Em outros tempos, quando esse era o método usado. Bem, é inacreditável, então não tem. Então, não tem nada, é uma situação tenebrosa, né? E além de todos os problemas, a questão das relações exteriores, né? Nós vimos aí o episódio da nazista e por aí vai. Então, esse cenário que se apresenta é muito preocupante. Ele continua atacando as instituições, especialmente o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, dizendo agora, disse no último sábado, né, que as eleições serão uma farsa, e alguns ingênuos dizendo, não, o Ciro Nogueira vai contê-lo. Quem é Ciro Nogueira? Eu duvido, conversando com vocês, falem um discurso que o Ciro Nogueira falou uma questão importante na vida dele inteira, ou no Senado. Você nem consegue, eu, por exemplo, não consigo reconhecer a voz do Ciro Nogueira. Se você tirar tudo, só ouvir a voz, eu não sei nem quem é ele. Que importância ele tem? O que ele fez? Um projeto de lei, uma coisa importante, um artigo, certo que ele sabe escrever? Um artigo, não, que não é assessoria, para ele escrever. Não tem nada, Ciro Nogueira é nada. Agora disseram que ele ia conter o Bolsonaro, que ia fazer, não aconteceu nada, tudo ao contrário. Então, o cenário, de um lado, é um governo caótico, né? Numa situação econômica gravíssima, num país que foi atingido duramente e continua sendo, porque os números caíram, mas ainda são altos em relação à pandemia, não há articulação entre os ministérios, temos problemas muito graves, nós vamos herdar uma herança maldita, essa sim é maldita, da pandemia, que vai demorar mais de uma década para a gente conseguir resolver essas questões. Enquanto isso, temos uma quadrilha, uma pandilha no Palácio do Planalto. Ontem mesmo, eu lembrei, são os frotistas, né? Eu acho que essa análise é importante a gente bater nessa tecla, são os frotistas, são aqueles que tentaram o golpe de Estado. A 12 de outubro de 77 foram derrotados, lá estava o então capitão Heleno, né? O capitão Heleno, que é esse sujeito patético, ridículo, capacho, do Bolsonaro, né? E ainda não tinham chegado a esse estágio da oficialidade de capitão, mas tem os capachos, Braga Neto, Ramos, todos esses medíocres, essa pandilha, essa quadrilha que está ali no Palácio do Planalto. E os frotistas que perderam em 77, hoje estão no poder, hoje eles estão ali, e fazendo tudo que queriam fazer em 77, mas tem um limite, que não tinha em 77, que é a Constituição de 1988.
porque lá tinha emenda constitucional número 1, de 1969, né, e que dava poderes absolutos, ainda era o momento da vigência, vale destacar, do adicional número 5. Então, esse desenho, então, você tem uma quadrilhação que trouxe centenas de oficiais, o lado podre das Forças Armadas, o lado corrupto das Forças Armadas, para o aparelho de Estado, socializou o assalto ao erário, né, benesses, depende, para uns é o assalto, outros são benesses, e a vida vai indo. Enquanto isso, o mundo vai construindo o pós-pandemia. Né? Se você olhar os outros países do mundo, está todos os governos discutindo, analisando o que vai fazer, como vai se colocar, né, nesse mundo global, nas questões econômicas. O Brasil, nada, não temos nada. Nós estamos indo, empurrando com a barriga, sabendo que amanhã vai ser outro dia, depois vem depois da manhã, vai indo, sem nada. Nós não conseguimos pensar o hoje, quanto mais pensar o amanhã. É inacreditável o que está ocorrendo conosco. As universidades também, tudo bem, tem toda essa tragédia do Ministério da Educação, do Ministério de Ciência e Tecnologia, mas poderia, ao menos as universidades, nesse momento, ter um papel mais presente de pensar. Veja a entrevista com o João Manuel Cardoso de Mello, essa americanização das universidades brasileiras fez muito mal, e cada vez mais, ou seja, nós precisamos pensar o Brasil. Poxa, grave um vídeo, coloca no YouTube, faça alguma coisa. Ninguém vai dizer que as questões estruturais é que vão impedir que um professor possa criar um canal no YouTube, um departamento, um instituto, uma faculdade, não, né? Então, nós estamos precisando justamente de ideias, né? Que é um velho problema nosso, mas foi se agravando, de ideias de pensar o Brasil, como nós vamos sair dessa. Então, nessa situação, esperar alguma coisa do governo pode tirar o cavalo da chuva, né? Não vai ter nada. E esperar do Arthur Lira, o Arthur Lira vai... A questão das reformas, tudo conversa fiada. Então, nós temos um agosto e no campo do governo é isso. O Bolsonaro, em especial, vai continuar conspirando contra as instituições. Isso é líquido e certo. Eu tenho insistido. Vi uma boa análise falando de do cupim atacando as instituições, cupinização, a expressão de Celso Laffer. Gostei dessa. Isso está no estado de São Paulo, se não me engano. Está muito boa. Realmente, você tem um cupim que vai comendo, as instituições, vai solapando a base das instituições do Estado Democrático. O cupim é o Bolsonaro. E ele vai repetindo isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, nomeia pessoas absolutamente inadequadas para os cargos. O que aconteceu na Cinemateca é inacreditável o que ocorreu na Cinemateca. E já é passado, porque as pessoas vai indo. E aquilo que em outros países as pessoas ficariam chorando não sei quanto tempo, meu Deus, a memória se perdeu, o que tem de ser feito para ainda preservar o lá existente? Nada, a discussão é muito, o país vai indo, parece que o país está cansado, eu não sei de que está cansado. Nós temos uma tragédia, nós temos que estar super animados para tentar enfrentar essa tragédia tenebrosa. E o mês de agosto está aí. E o mês de agosto, de um lado, nós vamos ter todos esses fatores que eu falei anteriormente que vão permanecer, e, por outro lado, a CPI volta. E a CPI é fundamental para isso. E aqui vocês ouviram a análise de que a CPI não acabaria em pizza, como outros falavam, né? Foi aqui que a CPI seria o locus privilegiado da luta política. Onde vocês ouviram isso? Aqui. Que a CPI estava fazendo um excelente trabalho. Onde vocês ouviram isso? Aqui. Fora, não. Não, ela está perdida. Não sei. Eu vejo umas análises, fico rindo de manhã. Quando eu passo, eu falo assim, não, onde essas pessoas tiram essas interpretações? Ou elas vocalizam o que as fontes querem? As tais fontes, né? Então, do primarismo, então, tudo que nós falamos sobre a CPI bateu. E a questão agora é ela voltando aos seus trabalhos e vai fazer os depoimentos e as análises de documentos, que é uma pilha, tem muita coisa, ou seja, vai revelar os crimes da quadrilha do Bolsonaro, ainda mais. Muitos já foram revelados, inicialmente, lembra a questão do Ministério Paralelo, o Tratikov, a tragédia de Manaus não pode ser esquecida, né? Puxa, grupo de advogados deviam entrar na justiça, a OAB, né? Ou associações, que fosse a tragédia de Manaus. Claro que precisa entrar de tudo, né? Mas recortar o caso de Manaus, as pessoas morrendo por falta de oxigênio, a FAB do Brigadeiro de Festa Infantil não conseguia levar oxigênio para Manaus, o brigadeiro golpista, né? O brigadeiro que não trabalha, que precisa dar uma enxada para ele carpir, não conseguia levar um cilindro de oxigênio, mas quer dar golpe de Estado.
É isso, é um cenário, é um pesadelo enorme que não passa, sabe? Aquele pesadelo que não passa, não passa, não passa. Então, um grupo de advogados devia entrar nessa questão aí de Manaus, pô, se mobilizar, ver os responsáveis, não, o secretário de saúde, o governador, os doutores Mengueles, os experimentos com todas as aspas do mundo que lá foram feitos, tragédias, uma tragédia humanitária. Então, a CPI foi revelou isso, o gabinete paralelo, a questão do Traticov, questão das vacinas, ali que foi revelado o depoimento de Luiz Miranda e seu irmão Luiz Ricardo. Luiz Miranda tem no nosso canal, assista, uma longa entrevista, uma das mais longas que ele deu para uma pessoa só, excetuando no caso do Roda Viva, uma entrevista coletiva. Assista, é importantíssimo o que lá está dito, né? Então, o que apareceu ali? O caso da Covaxin, uma estrutura de corrupção fantástica, né? Com o lado podre das Forças Armadas, com o Pazuello, o Elcio Franco, toda a quadrilha que envergonha a farda que vestiram um dia, ou que alguns ainda vestem, infelizmente. Então, ali foi demonstrado um enorme esquema de corrupção. Hoje mesmo, matérias do tal reverendo, que se intitula reverendo, que estava querendo comprar vacina de um pilantra também lá nos Estados Unidos, o pilantra daqui também. É uma coisa assim inacreditável, inacreditável. Quer dizer, eles estavam postergando a compra da vacina para que criasse uma grande tragédia no país, para daí vir a propina. Eles não queriam vacina, eles queriam propina. Quando você vai vendo, isso vai ser revelado ainda mais agora, a partir de agosto. Com os depoimentos, vai ter coisas, não é que o Brasil vai parar, como já parou em vários depoimentos da CPI, e o estudo de toda aquela documentação, que inclusive agora envolve, estava lendo aí, precisamos ver o que vai acontecer, até órgãos de concessionários, eu não gosto de falar dono de TV, dono de rádio, ninguém é dono de TV ou de rádio, é concessionário, uma concessão pública, diferente de uma revista, de um jornal, é outra história, né? E, inclusive, agora que querem investigar, vamos ver também quais são os fundamentos, eu li, dei uma diagonal, me parece que tem informações sólidas ali, mas é necessário agora a apreciação pela CPI para ver se faz aquilo ou não, ou seja, uma série de pedidos de quebra de sigilos. Nós temos muita atenção. O Flávio Medíocre Bolsonaro, o bandidinho, o ladrãozinho, vai estar como membro permanente, e vai ser ridículo. O próprio senador Alessandro Vieira, muito bem, várias entrevistas no nosso canal, grande senador, uma das revelações desse Senado, um homem público que vai ser muito importante hoje e para o futuro da história do Brasil, né? Isso é bom que a CPI está revelando muita gente que o Brasil não conhecia, gente muito boa. Esse é o lado extremamente possível. Por isso que eu falei que a CPI era importantíssima. Alguns, não sei o quê. E acertei em cheio. Mas o Alessandro Vieira disse em relação ao Flávio criminoso Bolsonaro, o bandidinho, não, que é bom que ele vai trabalhar, porque ele não faz nada. É vagabundo, com o pai, a vagabundagem é por DNA ali, né? Então vai trabalhar. Ele vai querer criar todo. E aí a direção do senador Omar Aziz é fundamental dos trabalhos. Ele vai criar confusão em vários depoimentos, na hora que ele vê que o depoente está embaralhado, alguém da quadrilha dele, porque ele é quadrilheiro, né? Aí ele vai tentar conturbar, mas é ridículo, né? Ele é um sujeito patético, e aí eu tenho certeza que vai fracassar todas as tentativas. Ele vai tentar, por exemplo, criar problema no dia que o Elcio Franco, coronel bandido, que tem de depor, sim, o homem que vem com uma caveira aqui, né? Quando o Pazuello, o general bandido, for voltar a depor, eles vão tentar criar confusão. Já estou antecipando. E é capaz que esses dois bandidos queiram ir até de farda, para envergonhar a farda, porque eles são o lado podre, é uma ínfima, em termos de números absolutos é muito pequeno, mas é o lado podre do exército. Eles têm de ir para a cadeia, irão de ir para a cadeia. Eu acho que é um compromisso que os democratas republicanos têm, nós temos de assumir, é que os criminosos que produziram esse genocídio não podemos virar essa página, jogar para baixo do tapete. Nosso pessoal vai para a cadeia, né? Não podemos, é o mínimo que a gente pode fazer em relação aos mortos, né? Que é um compromisso que a gente tem de ter com os mais de 550 mil mortos, que ao menos justiça vai ter em relação àqueles que produziram esse morticínio. E justiça é cadeia, expulsar das Forças Armadas, não, né? E colocar na cadeia. Isso aí é essencial para a gente, poxa, poder falar, ó, somos brasileiros, vamos avançar com esse país, porque esse é uma questão fundamental. Até no meu artigo da Isto É, dessa semana, eu falo o Brasil pós-Bolsonaro. Nós já temos de começar a pensar nisso.
né? E não podemos conciliar. Chega de conciliação. Não é vingança, insisto, é justiça e democracia. E consolidar as instituições. Evitar que o cupim, usando a expressão de Celso Laffer hoje no Estadão, outra vez, fique, né, destruindo as bases, a estrutura do Estado Democrático de Direito. Nós assistimos passivamente isso durante muito tempo. Então, o mês de agosto, você vai ter a CPI que volta a funcionar. Isso aí é importantíssimo, né? Ela vai oxigenar a luta, inclusive, pelo impeachment. Ela é importante também por causa disso. Ela oxigena a luta pelo impeachment, as questões que vão ser colocadas, né? Muitas revelações, mais denúncias, mais escândalos, né? Pode registrar. E também a fundamentação jurídica, que eles vão se encontrar com vários juristas, entre outros o Dr. Reale Júnior, que entrevistado no nosso canal algumas vezes, assisto as entrevistas do Dr. Reale, sempre são muito boas, muito importantes, com muito conteúdo, né? Diferente do Temer, da entrevista do Temer que eu citei anteriormente, que é vazia, as do Dr. Reale sempre tem questões ali muito importantes, e a CPI está consultando os juristas, né, justamente para ver qual vai ser a tipificação dos crimes inúmeros cometidos pela quadrilha bolsonarista. Então, o agosto começa assim, muito agitado, com muita agitação, com o retorno da CPI, com o governo cada vez mais caótico, a situação econômica grave, a situação no campo da educação, ciência e tecnologia, a questão do apagão, a infraestrutura tudo parada. Os casos de infraestrutura ridícula, aquele capitão Tarcísio é um falastrão. Ele inaugura a ponte de madeira de 20 metros. Né? É um ridículo, ridículo. Então, ele não consegue formar partido político. O Bolsonaro, ainda bem, o nazifascista, não tem capacidade organizativa. Ainda bem que não tem também capacidade de construir intelectuais orgânicos. Ainda bem que ele também não leu nada de nazifascismo. Ele o é sem ter lido. É interessante. Ele assimilou aquela visão de mundo totalitária sem conhecer os teóricos. Se ele os conhecesse, se tivesse intelectuais orgânicos, se tivesse uma estrutura partidária, nós estamos fritos. Graças a Deus, e não tem, porque senão nós estaríamos fritos, não tem nada. Daí que fica esse caos. Ele acha que a organização é fazer motociata, que é uma palhaçada, tal, coisa ridícula, como agora do último final de semana. Isso mostra fraqueza, não força, né? É fraqueza. E ele vai continuar pelas manhãs e no final das tardes, do mesmo jeito, quando ele encontra o gado, com aquelas declarações desesperadas, né? E ele vai cada vez mais perdendo a condução dos acontecimentos. Ele não consegue mais determinar os acontecimentos, ele perdeu isso. Agora, cabe aos partidos políticos, se eles querem agir mesmo, porque tem alguns que estão pensando o seguinte: vamos deixar ele destruindo o país, fica melhor para a gente aparecer em 22 como os salvadores da pátria. Vai estar um Brasil destruído, vai ter guerra civil, ele vai ensanguentar o processo eleitoral. Não vamos nessa história de vamos lá em outubro, né? Que alguns pensam assim porque é mais fácil criar polarização com o Bolsonaro, que nem chegará provavelmente ao segundo turno, dependendo das circunstâncias, como eu também já tinha cantado essa bola aqui, fui um dos primeiros a falar isso. Então, o que aparece é isso, quer dizer, nós temos agora, houve uma relativa calmaria, né? Nas últimas 2 semanas, em parte por causa do recesso constitucional, a Constituição que obriga o recesso, registra-se, né? E que inclui a própria CPI. Se a temperatura vai voltar a subir muito, né, agora a partir da próxima semana. O Bolsonaro está mais perdido antes do recesso do que no pós-recesso, ficou mais perdido agora do que estava antes, né? Essa história da articulação com o Centrão é um fracasso, é um sinal de enorme fraqueza, não tem estofo, lideranças que possam dar sustentação a esse governo criminoso no Congresso, achar que Ciro Nogueira, Flávia Arruda, quem lembra de Flávia Arruda? Ela é uma senhora que é ministra, casada com Arruda, aquele do Mensalão do DEM, né? Grande figura do Distrito Federal, não aconteceu nada com ele. Então, nesse cenário, o governo está colocado contra a parede. Esse é o momento, né, cada vez mais de derrotá-lo. As condições concretas estão colocadas. Agora precisa de ação política, como eu sempre digo. E essa ação política, o locus, é a CPI.
né? É a CPI que faz, não é um trabalho político-partidário, não, faz um trabalho de descobrir a verdade. Eu acho que os senadores, o presidente, o vice, o relator, têm insistido muito nisso, é descobrir a verdade, apresentar a verdade, colocá-la para o povo brasileiro, a tragédia patrocinada por um governo corrupto e genocida como é o governo de Jair Bolsonaro. Então, nesse espaço, com esse conjunto de coisas, do outro lado, um governo caótico, perdido, né? A questão agora é os partidos políticos impulsionarem as mudanças, né? Colocar esse governo contra a parede. E não podemos brincar com Bolsonaro, insisto, né? Achar que ele fala essas coisas, que não, é da cabeça dele, não, isso não tem importância. Olha, durante 2 anos e meio, ele solapou as bases do Estado Democrático de Direito. Ele criou problemas que nós vão se arrastar durante toda a terceira década desse século, né? Trouxe os militares para o primeiro plano da cena política e vai ser necessário, evidentemente, devolvê-los aos quartéis e outro devolvê-los ao pijama, né? Porque são aqueles que já estão na reserva. Isso vai ser um problemão, vai ser um problemão. E fazer com que o clima político seja outro, não esse clima bélico produzido pelo nazifascismo, porque o nazifascismo vive disso, não vive da contradição, do bom debate democrático, da alternância no poder, da pluralidade, da divergência, que é a essência da democracia, não, vive de transformar o outro em inimigo, e com o inimigo não se convive, né? Com o adversário, sim, com o inimigo não, mas na visão nazifascista é o inimigo, e aí você elimina. Então, as tarefas são muito grandes, não podemos cair naquela conversa, pô, já teve 2 impeachment, poxa vida, é demais, demais, demais são os crimes cometidos, não a existência do impeachment, que é um remédio contra os crimes cometidos, com todos os problemas apontados, por exemplo, o Paulo Brossard, no clássico livro sobre o impeachment, sobre o impeachment propriamente dito, porque quando vem o remédio, a doença já fez uma tragédia danada no corpo político, né? Mas é o que nós temos, é o remédio democrático constitucional, é o que está aqui e que tem de ser adotado. Então, não importa se já teve 2 impeachment, importa, sim, resolver essa questão e pensarmos, se vamos ter novamente um impeachment, qual é a razão? Será que o sistema político não precisa ser melhor apreciado? Não precisamos discutir um pouco mais as regras eleitorais, né? É isso que permite esse tipo de reflexão, e não uma coisa tão primária, dizer, olha, já teve impeachment demais. Não, 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 o problema não é esse. O problema é que tem crimes demais. E o impeachment é uma tentativa de enfrentar esses crimes. Então, nesse cenário, é um cenário muito difícil, mas, por outro lado, eu tenho esperança. Eu acho que a esperança que as pessoas, eu acho que acordaram, muita gente acordou, né, saiu do fanatismo nazifascista, outros que tinham votado no Bolsonaro pensando em mal menor em 18, também hoje analisam e veem que o Brasil não pode ter um genocídio na presidência da República, e todas as investigações vão mostrar cada vez mais essa quadrilha, né? E essa quadrilha que se espraiou pela sociedade brasileira, na estrutura de Estado e na sociedade. Vide concessionários de rádio e TV, que eu tenho sempre batido nessa tecla, nos escritos, nesse espaço e no Jornal da Cultura, né? Como eles cooptaram esses concessionários em troca de muito dinheiro, e eles começaram a produzir as fake news, dando legitimidade à produção de fake news pelo Gabinete do Ódio. O Gabinete do Ódio recorta as fake news com o logotipo de concessionários de rádio e TV e espalha para os grupos de WhatsApp, que ele até chegou a usar, o criminoso Bolsonaro, na quinta-feira, né? Aquela palhaçada que foi aquela live. Então, nós temos de ver tudo isso, né? Então, e esses vão estar a 1000 a partir de agosto também, os que fabricam fake news, né? Porque eles sabem que isso está próximo do fim. E na hora que a justiça chegar, vai pegar também os produtores de fake news e os concessionários da TV também, idem, né? Todos. Vai chegar, está chegando a hora. Por isso que eles vão atacar violentamente o Supremo, vão atacar violentamente o Tribunal Superior Eleitoral, no Supremo, em especial Alexandre de Moraes, e no TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. Aguarde, vai ser assim, vai ser uma bateria, porque começa a revelar toda essa conspirata, né, feito por esses criminosos, né, em troca de dinheiro. Gente que vende a mãe entrega, viu? Tem essa turma de rádio e TV, vende a mãe entrega, não estão nem aí, eles querem dinheiro. Então, nós vamos ter de refazer, quando passarmos por isso, e passaremos, a forma de concessão, que não pode ser mais essa, e rever todas, né?
temos de sentar, não temos de censura, aquele controle social da mídia que queriam, não é isso. Mas a sociedade civil precisa ter uma presença e chega e assistir o que nós assistimos, que só tem no Brasil. Só tem no Brasil, isso não tem no resto do mundo. Então, nós vamos ter de sentar, a questão da participação dessas igrejas, aí toda essa seita, isso aí vai ser, nós temos, é um dever nosso, porque se nós não fizermos isso, teremos uma crise daqui a 3, 4, 5, 6 anos igual a essa. Eu até está no meu artigo da história, nós vamos viver, e nessas sucessivas crises nós vamos atrasando, e o mundo vai avançando. Isso está na entrevista com o professor João Manuel. Nós perdemos o passo, e de há muito. Então, para resolvermos as grandes tarefas no campo social e econômico, é fundamental, condição indispensável resolver a questão política. É ela que puxa as mudanças econômicas, as mudanças sociais, culturais, a questão política que é o centro. Esse é o nosso desafio, e para isso temos de entendê-la, e todos os meandros do que é essa questão política. Daí que eu vou falando todos esses pontos que eu levantei. Se vocês reverem até a live com calma, né, vão ver. Então, esses pontos me parecem centrais, não são os únicos. Inclusive, eu quero até ter a contribuição de vocês, são outros também. Mas parte são esses, que são essenciais para a gente resolver. Se não fizermos essa tarefa mínima, né, democrática, né, e acharmos que vamos deixar passar, poxa, isso já foi e tal, né, conciliar com os genocidas. Quem concilia com genocida não é democrata. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 626 mil inscritos, né? Muito obrigado mesmo. Né? Aqui nós temos uma postura democrática, crítica, assertiva, construtiva, analítica, histórica. Esse é o nosso papel, na defesa intransigente do Estado Democrático de Direito. Indique o canal a uma amiga, um amigo. É muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro também que nós criamos o clube de membros. O clube, como nós falamos informalmente, é uma coisa bem bacana, né? Lá tem selos, emojis e tem conteúdos exclusivos que estamos postando todos os finais de semana. Já tem vários conteúdos exclusivos e outros que serão postados nos próximos finais de semana. É bem bacana, clique lá, tem todas as informações, e é importante nesse momento de embate, né, duro, difícil que nós temos, para que o Brasil, né, volte ao caminho do crescimento, do desenvolvimento, né, do caminho da democracia plenamente estabelecido. Isso é uma questão central, a questão da cultura democrática. Então, veja lá no Clube de Membros, que vocês vão gostar. Por outro lado, destacar também a entrevista última, e temos várias já marcadas, inclusive no campo econômico, gente muito boa para a próxima semana, essa última com o professor João Manuel Cardoso de Mello, um grande economista brasileiro. Assista uma entrevista muito importante, e temos mais de 130 entrevistas no canal. É uma verdadeira universidade. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @MarcoAntônioVillaOficial, na plataforma de curso www.cursodovilla.com.br. Lá se encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovilla.com.br. Vamos entrar no mês de agosto, um agosto muito tenso, mas muito importante. Eu creio que nós temos a oportunidade de fazer um grande avanço na luta em defesa da democracia, das liberdades e, evidentemente, contra o nazifascismo, que corporificado na figura patética, grotesca de Jair Bolsonaro. Nos encontramos amanhã. Até!